Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui, mais um EnergiCast para vocês nessa sexta-feira maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre um setor específico da contabilidade. Vamos dizer assim, né? Contabilidade condominial. Então, se você, hoje, contador, quer atuar nesse nicho, eu trouxe duas feras brabas aqui para falar com a gente, que é a Jane Santos e o Gisimar. Duas feras que, cara, referência. Se você precisa saber qualquer coisa de contabilidade para condomínio, conversa com esses crânios aqui, que eles vão te dar todos os insights e todas as estratégias possíveis. E óbvio que aqui no Nerdcast eu vim trazer um pouquinho desse conhecimento, para que você possa já anotar os insights aí e começar a atuar com essa área. Então, queria muito agradecer vocês pela presença aqui de hoje no nosso Nerdcast, tá? E antes da gente começar, contar um pouquinho da história de cada um, como é que vocês, que vocês migraram para contabilidade condominial, qual a diferença, para a gente poder trazer isso também para quem está assistindo a gente. Muito bom estar aqui, né, na casa. Tá aqui sendo reconhecida, né, como um posto de referência aí na contabilidade condominial, isso é muito bom. O meu começo não era para ser contabilidade condominial, né? Como sempre, a gente acaba sendo levada para alguma área específica. Eu tenho mais de 20 anos de escritório de contabilidade e aí, de repente, eu adquiri um apartamento. E aí, gente, um apartamento, tudo igual? Não, muda. Aí comecei a participar, né, dos encontros, porque eu fui no encontro primeiro da fetação, que é uma reunião que a gente faz ainda quando está em obra, o condomínio. E aí, nessa reunião, eu fui eleita para representar os condôminos, né, porque a gente lá escolheu por cargo, por profissão. Então, foi um administrador, um contador, um advogado e um engenheiro. E a gente fez parte dessa comissão. E aí, nessa comissão, eu comecei, né? Eu sou uma pessoa assim, que quase não falo com ninguém, essa simpatia de pessoa. Eu comecei a falar com quase todos os moradores, porque eu ia acompanhar as obras, eu fiz amizade com todo mundo, a peãozada da obra toda, muito legal, pessoal. E com quase todos os condôminos. Então, quando teve a eleição para síndico, que eu não sabia o que era isso naquele momento, mas, né, já que todo mundo me conhecia, me candidatei, mas falei assim, vou ser eleita não, nunca fui síndica, não sei o que é isso. E, para minha surpresa, eu fui eleita por unanimidade. Não sabia a bomba que estava caindo no meu colo. E aí, como síndica, as pessoas falavam assim, contabilidade de condomínio é diferente, as formas da administração de condomínio é diferente. E eu fiquei, o que será que é tão diferente? Né? E eu sou uma pessoa que eu fico na dúvida, eu vou estudar sobre o assunto. Então, o que é diferente? E eu fiz um curso de síndico, né, para realmente entender todas as minhas obrigações, tudo que eu precisava fazer. Eu fiz pós-graduação em Direito e Gestão Condominial, para realmente me especializar na área, para eu entender mesmo. Não foi para atuar, não. Mas aí, como eu fui síndica do meu condomínio e a administradora que atuava lá ficava com algumas dúvidas que eu bati assim, por que não faz isso? Não, o condomínio é diferente. Mas como que é diferente? E aí eu vi que realmente a administradora fazia algumas coisas erradas. Erradas não, né? De desconhecimento dela. E aí eu fui assessorar essa administradora, que era, né? Eu contratei essa administradora do meu condomínio. E aí eu fiz o CNPJ do meu condomínio,
Porque eu fui aprendendo realmente porque eu falava que tava, demorava muito, por que demora tanto? Então eu fui estudar e fui fazendo. Então, do meu condomínio fui eu que fiz o CNPJ. Eu fui aprendendo e vi que algumas coisas na parte de folha de pagamento não eram feitas da forma mais correta. E aí entrei. Esse foi o meu primeiro cliente. Cara, que legal. Aí a administradora virou meu cliente para que eu pudesse assessorar eles. E foi o primeiro cliente que eu tive nessa área. Cara, que legal. E aí você já começou E aí eu comecei a nichar naturalmente, porque aí dele veio... Como eu estava na administradora, eu conheci várias demandas, né? Então, eu conheci síndicos, terceirizados, todo mundo que prestava serviço para condomínio. E aí eu comecei a focar nessa área naturalmente, porque eu tinha esse acesso mais fácil. E eu realmente aprendi a fazer coisas com mais eficiência, né? E aí eu tive o olhar não só de síndica, de contadora e como de administradora, porque eu atuava dentro da administradora do meu cliente. Porque eu atendia lá. Como eu comecei como meu primeiro cliente, eu não tinha sala, eu não tinha espaço. E aí eu comecei a atender a demanda dele na empresa dele, como os meus clientes também lá, no espaço dele. E aí alguns clientes dele viraram meus clientes, né? E essa parceria foi boa, porque eu estava dentro da administradora, eu aprendia como funcionava a gestão, como eles faziam cada passo. Eu comecei a aprender com eles, eu aprendi a usar o sistema de gestão, a ver qual é a melhor opção para gerir. Então, eu comecei a ter um olhar de síndica, gestora e contadora. Que legal, que legal. E, Gil, conta um pouquinho também da tua história. Rapaz, para quem não... Assim, primeiramente... Muito obrigado pelo convite, Fernando, CF, abraço, Edilson. Quero o Edilson lá no Fala Parceiro no meu podcast. Mas, assim, eu sou Gilcimar Conceição, contador condominial, como muita gente me conhece, mas nunca foi a minha primeira opção. Já atuo há 25 anos na profissão e lá em 2020 eu recebi um convite de um amigo para integrar a Comissão de Contabilidade Condominial do CRC. E eu sempre conto essa história porque eu falo para ele, cara, rapaz, não entendo nada de condomínio, me deixa com as PJinhas aqui que eu atendo e, sai com essa história de condomínio para lá. E assim, fazendo um parênteses, ele sempre me chamava para esses movimentos. E eu sempre negava, mas quando ele veio, por isso é esse tom de resposta. E aí ele fala comigo, cara, olha só, lá na comissão eu estou chamando contadores com outras expertises, contadores advogados, contadores administradores, contadores que não atuam, mas que atuam no segmento condominial, o foco deles é o condomínio. Você é o único contador, o único contador raiz que eu estou chamando. Então entra lá, cara, absorve o que eles sabem, passa o que você pode passar e vamos ver o que vai dar. Eu costumo dizer que essa junção acabou criando o professor Gilcimar Conceição, porque até então eu não pensava em dar aulas. E pegando as experiências com essa turma, eu comecei a ver que o setor contábil, né, o profissional de contabilidade, ele tem uma demanda que ele não percebe que tem. O profissional de contabilidade, ele não tem as expertises necessárias para atuar num segmento condominial. Também sou uma pessoa bem relacionada, entro nessa comissão, depois entro em outras comissões CRC, depois sou convidado a participar de outras entidades, participando também, né, na área condominial, e esse meu conceito vai expandindo. O profissional de contabilidade não conhece o básico dos condomínios. Então, aqui eu estou meio que cumprindo uma missão de vida, Fernando. A minha missão de vida é levar para os outros profissionais de contabilidade o que é o condomínio. Porque aqui a gente tem várias oportunidades de negócio que a gente vai discorrer aí. Mas, assim, então, eu comecei a atuar nesse segmento, participar de eventos condominiais e contábeis, nos contábeis falando, na grande maioria, de condomínios, e nos setores condominiais, as pessoas me convidando para falar principalmente de tributos ou auxiliar a gestão financeira, e o nome vai crescendo. Então, assim,
sou um profissional de contabilidade atuante há 25 anos, mas que comecei a me especializar na área condominial nos últimos 5. E isso acabou me fazendo conhecer pessoas como você, mas a Jane, que foi uma aluna minha, foi na pós, né? Foi no pós. Foi na pós. E aí a gente vai avançando. Cara, que legal, que legal. A história de vocês. Um começou sem querer. Tava ali e falou, não, fui chamado, não queria. E aí foi sem querer. A Jane também começou ali iniciando com o próprio condomínio ali, para entender toda essa nuance. E aí acabou que os dois nicharam para condomínio. Exato. Isso é sensacional. Exatamente. E aí, pra gente entender, porque eu não sei nada de condomínio. Estamos Muito aí mal pra o prédio que eu moro ali. O grupo de WhatsApp, eu sei que tem ali cada setor entre eles ali, mas qual é a diferença hoje, assim, de uma empresa, de fato, de um PJ para um condomínio? Olhando assim de um olhar de contador, né? Qual é a diferença? O que tem de. Que tem um que não tem outro? O que eu tenho que ficar. Se eu quero pegar um cliente de condomínio, o que eu tenho que ter ali de expertise para não, ó, isso daqui é diferente daqui. Pra gente poder dar esse conteúdo para quem tá aqui com a gente. Esse aqui, posso responder? Porque esse aqui é um ponto que eu falo nas palestras para contadores, tá? Primeira coisa, quando a pessoa entra em contato com você para perguntar, vem cá, você faz a contabilidade do meu condomínio? Você tem que entender o que essa pessoa está chamando de contabilidade. Por quê? Muitas pessoas, a Jane vai falar, provavelmente, sobre a diferença de administração e contabilidade. Muita gente confunde gestão financeira com contabilidade. Perfeito. Essa confusão que nós já temos com os nossos clientes empresariais, na área condominial é maior ainda, porque as pessoas não se interessam nos seus condomínios. Eu moro em condomínio, é chato pra caralho. Muito. A gente tá falando de meta aqui antes, a gente tem que bater meta o tempo todo, aí chega em casa, quer descansar, vai pra reunião de condomínio, vai nada, rapaz. Tem briga, tem confusão. Então, cara, não, as pessoas realmente não estão. Deveriam estar, naturalmente, porque a gente pode falar um pouco mais, condomínio significa copropriedade, então você é proprietário da parte comum de tudo que é fora do seu apartamento. Tudo que é fora do seu apartamento, você é proprietário. Então, você é responsável. Então, a gente deveria se preocupar. Mas eu costumo perguntar isso. Vem cá, o que essa pessoa está chamando de contabilidade do meu condomínio? Ah, é gestão financeira? Pô, a gente coloca como BPO financeiro. Ah, eu quero um apoio para emitir os boletos, ajudar na inadimplência. Tá, BPO financeiro. Ah, não, eu quero um apoio para, além disso que eu falei, me ajudar nas assembleias, regular contratos de forma operacional também. Opa, isso aí já vai para a administradora auxiliar. Não. Eu só quero que você faça a folha de pagamento e o envio dos tributos. Então, primeiro, você, profissional de contabilidade, você precisa entender o que a pessoa está te chamando, está perguntando o que ele entende como contabilidade. Aí sim, essa, para mim, vai permitir que você você comece a explicar qual é a diferença, se a Jane quiser complementar. Mas, para mim, a primeira coisa para o profissional de contabilidade é identificar o que o cliente está falando. Isso também transborda até no PJ, né? Às vezes ele fala de contabilidade, mas para ele é fiscal e IDP. Exatamente. Ele não entende que tem que entregar os dados financeiros, ou ele entende como BPO financeiro, e aí causa essa confusão. Essa confusão que já existe no empresarial, né? O PJ é muito comum, tem uma multiplicação exponencial na área condominial. Então, isso é muito importante. Mas essa pergunta geralmente vem do morador, vem de um advogado, vem do próprio síndico. Então, às vezes o cara está com um olhar ali, o advogado, eu vou pegar para fazer a administradora, só que eu não entendo nada de contabilidade. O que para ele é contabilidade? Emissão de boleto, tributos. Estou falando do advogado. Agora, o síndico não. O síndico ele já está com a visão da administradora. Então, eu quero a contabilidade de condomínios do contador para ele substituir a administradora que eu tenho aqui. Então, isso também você também tem que levar em consideração, né? Porque a administradora, ela oferece alguns serviços que não tem nada a ver com a contabilidade, né? O que acontece? Hoje em dia, as administradoras, elas são para assessorar, né? Assessorar o trabalho da administração do síndico. E aí, na administradora não é obrigado a ter um contador, mas deveria. Por quê? Porque a administradora, ela faz a parte fiscal. Ela tem que fazer a parte do controle de retenção,
né? E hoje em dia tudo é eletrônico, então tem que fazer a transmissão do REINF. E às vezes, por falta de conhecimento, essas informações elas não são feitas. Então, por isso que é importante ter a contabilidade para essa parte, né? Então, voltando lá, a contabilidade para condomínio, ela é ligada mais à parte realmente fiscal, né? A gente pode oferecer a parte de contas a receber, a pagar, que é o financeiro, mas aqui envolve na contabilidade propriamente dita, a parte financeira do BPO, isso pode ser feito pela administradora, né, como pelo contador. Mas o que a gente oferece? O fiscal, porque é a parte que a gente domina, e a folha de pagamento, né, em relação à contabilidade. Lembrando que condomínio não tem personalidade jurídica. Essa é uma discussão né? Boa. E aí, isso impacta nas obrigações fiscais, que às vezes ninguém entende, mas tem que registrar o condomínio no registro de pessoa jurídica. Não, hoje, agora mesmo, não tem como botar aqui. Atendi as perguntas dessas. Tem que fazer isso? Não tem. Né? Essa é uma das particularidades. O condomínio ele não é registrado na Juscerja, no RCPJ, ele é registrado simplesmente na Receita Federal. Né? Ele não tem a personalidade jurídica para fazer algumas coisas, mas equipara-se na hora de você fazer uma DIF, que graças a Deus acaba esse ano. Eu não consegui nem falar. Caramba, eu não sei falar isso. Entre outras obrigações, mas que são menores, porque não tem a personalidade jurídica. Isso é legal. As pessoas que me acompanham sabem que eu chamo muito condomínio de a coisa. E a Jane traz um exemplo que, o a coisa eu ouvi a primeira vez do nosso padrinho, Francisco Nazaré, quando ele estava explicando juridicamente o condomínio. Tá? Juridicamente, o condomínio é cheio de falhas. E é por isso que essa turma adora, né? A turma do direito adora condomínio. Mas, tributariamente, contabilmente, também. A gente já falou aqui ou não falamos, sobre a falta de norma de contabilidade. Está sendo discutido, já tem uma minuta revisada lá no Conselho Federal. Pode ser que a gente tenha novidades nos próximos anos. Mas, além disso, nós temos um CNPJ que não é uma PJ. Não é doido. Um CNPJ que não é. O condomínio tem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas ele não é considerado uma pessoa jurídica. Por quê? As pessoas acabam não entendendo o que é o condomínio. Nós estamos aqui nesse estúdio podcast. Vamos dizer que esse estúdio podcast tem aqui um custo de R$900 por mês. Nós três somos os donos. Vai ser R$300 para cada um. Sem choro nem vela. Por quê? Vamos tratar o estúdio como algo comum dos três. Nós temos a copropriedade. A palavra condomínio significa copropriedade. Então, você tem a propriedade de algo que é comum para mais pessoas. Tanto que quando a gente vai para imposto de renda, tem o campo lá para você lançar um bem em condomínio. Não é em condomínio de morada ou comercial. Até porque esse condomínio que a gente está falando aqui, o termo correto é condomínio edilício. Condomínio edilício é o condomínio que a gente está tratando aqui. Mas quando a gente parte do início, onde fala ali que o condomínio condomínio edilício, ele é a junção das pessoas, né, para principalmente custear as despesas, você começa a entender o seguinte, cara, não é uma pessoa, não pode ser tratado como uma pessoa jurídica. Ele não as pessoas não se associaram porque elas decidiram como é uma PJ, como é uma associação, o nome como uma cooperativa, até como uma igreja. Você decide ir para a sua igreja. Agora, condomínio não. Condomínio está lá e você começa a se associar, né, em paralelo com pessoas que você não conhece, pessoas que muitas vezes as pessoas nem se gostam, vizinho de porta. Então, é diferente. Você só está lá para cobrir as despesas. E aí, essa particularidade é levada pela legislação. O CNPJ é necessário para gerir os tributos.
para ficar mais fácil para o fisco controlar os tributos e, naturalmente, controlar despesas contratadas, contas bancárias, entre outras coisas. Mas ele não é tratado como uma pessoa jurídica. É isso aí. E aí isso traz particularidades, porque você tem tributos que é cobrado para outras entidades, mas que em condomínio não é cobrado. Imposto de Imposto de renda, por renda. exemplo. O imposto de renda uma grande dúvida das pessoas, né? No sentido da pessoa física. Porque, assim, lembrando, condomínio não é uma pessoa jurídica que não é uma pessoa jurídica, mas e se tiver receita? Existe receita no condomínio? E aí, quando existe essa receita, como que funciona? Se a gente acabou de falar que o condomínio não é uma pessoa jurídica, quem recebe a receita? Então, quem recebe a receita são as pessoas físicas, são os proprietários. E esses proprietários, quando têm a receita, têm que declarar na declaração deles de pessoa física, né? E aí muita gente não sabe disso. E aí não declara. Hoje em dia ainda tem essa coisa da fiscalização em si, né, Gil? Mas aí eu tenho muitas essas dúvidas que eu recebo e que Gil também já recebeu dos seus alunos, principalmente. Imposto de renda é uma das. Cara, eu também dou aula, né? Eu acho que eu falei. E uma das partes que mais param é imposto de renda em condomínios. Vamos aqui deixar claro. Aquele imposto de renda que shopping contrata muitos serviços terceirizados. E o shopping é um condomínio. Se o shopping não fosse condomínio, o serviço terceirizado teria, além das contribuições sociais retidas na fonte, teria também o imposto de renda retido na fonte, 1,5%. Você foi contratado para prestar um serviço para o condomínio, você como autônomo. Naturalmente, se estiver acima da tabela, você também vai ter a retenção. Em condomínios não tem. Então, condomínios têm essa regra, porque a legislação não prevê que condomínio, entidades como condomínios, faça retenção de imposto de renda. Sobre a renda, a gente nem fala. Por quê? A receita a receita de taxas condominiais que o condomínio arrecada não é considerado receita de trabalho, comércio, não é nada disso. É um valor de arrecadação, como eu trouxe aqui no exemplo dos 900. Como que eu vou tributar esses R$ 900 da manutenção do podcast? Não, é arrecadação, é rateio. Então, não é rendimento. Então, isso a gente não conversa. Agora, o que traz polêmica, Fernando, é o seguinte: nós estamos no nosso condomínio, você tem sua renda aqui, você tem a renda na sua empresa, eu tenho a minha renda, vou fazer a declaração de imposto de renda. Deu X a pagar ou X a restituir. Só que você mora num condomínio que aluga, tem um espaço lá que colocaram uma antena da Vivo. E a Vivo, para pagar, para botar lá, ela paga. No meu curso, eu dou um exemplo lá de uma situação real que a Vivo paga 15 mil por mês. 15 mil por mês só para colocar lá a anteninha. Só para colocar, não, né? É estratégia. Exatamente. Então, aquilo dali não é nem nada para ela. 15 mil. Só que aqueles 15 mil ali. Vai para onde? Passa pela conta do condomínio, naturalmente, mas tributariamente, existe inclusive legislação, naturalmente, deve ser declarado por você, por mim, por ela. Por todos que estão... Por todos que os proprietários do condomínio, os proprietários. Mas aí agora uma pergunta também completamente leiga. Isso é rateado entre quantidade de apartamentos? Sim. Pela fração legal. Ideal. Fração ideal. Porque pode ter apartamentos que têm um tamanho maior do que o outro. Por exemplo, cobertura, sim, essas coisas. Na realidade, tem a parte do rateio tem a ver como estiver descrito na convenção. Porque tem convenção que prevê fração ideal e tem convenção que prevê o rateio. E aí você imagina o seguinte: você já tem o seu perfil de declaração de imposto de renda. E é isso aqui que a galera não é que não entenda, é o que eles não gostam de ouvir. Você já tem um perfil, deu lá um valor a pagar ou a restituir. Quando você pega um exemplo como esse aqui, e no caso lá eram 20 unidades, então tipo R$1.000 por mês para cada um, você coloca na declaração de imposto de renda, seu imposto vai lá em cima. E aí as pessoas ficam desesperadas. Não posso lançar, isso não faz sentido, a lei está errada. Começam a discutir um monte de coisa. Mas nós temos legislação, nós temos
até uma ratificação dessa informação. O que nós não temos é ainda o cruzamento de informações. Aquilo que acontece quando você informa um rendimento abaixo do que você realmente recebeu, que é o cruzamento cair na malha, em relação a rendimentos de parte comum de aluguel ainda não tem, porque a Vivo pode até declarar lá nas obrigações acessórias dela que pagou ao condomínio, mas o condomínio não tem obrigação nenhuma. Então não há esse cruzamento. Ainda. Lembrando que é tudo sendo modernizado, né? Então é ainda. Mas um ponto até, uma dúvida importante. Esses 15 mil também não vai para quem tá morando lá? Vai e não vai. Porque lembra que a questão do rateio, né? Se você tem as despesas aqui nos R$900, R$300 para cada um, e você tem valores entrando porque você alugou essa TV para alguém, você já não vai precisar pagar R$300. Então ele não vai direto do valor que você paga de condomínio. Exatamente. Existe um limite, para terminar esse assunto, existe um limite que é de 24 mil de receitas de parte comum. Se no ano o condomínio recebeu R$24 mil de todas as receitas, que aqui eu trouxe o aluguel de antena. Mas pode ser mercadinho, outras coisas que tenham dentro do condomínio que gerem receita mesmo, e é o total. Se tiver essa situação, aí você tem que somar todos esses tipos de situações para chegar aos 24. Se ultrapassar, não tem jeito. Ultrapassou R$1, todo mundo tem que receber lá uma declaração com a informação. A sua parte referente a rendimento de parte comum é X. Não vai ser, ainda não é declarado para a Receita Federal, mas a gente acredita que isso vai morrer rapidinho. Que cai também no caso do síndico, né, Rio? Porque o síndico que não recebe pagamento, mas tem isenção de cota. Cara, mas isso aí é mais fácil pegar. Não, sim, mas eu tô falando, as pessoas também não entendem. Tem muitos lugares que não fazem a informação na sua declaração. E eu vou te falar que esse foi o caso que eu fui estudar. Então explica pra ele. Esse foi o caso que eu fui estudar. Porque eu sendo síndica, quando eu comecei a ser síndica, eu não tinha o quê? Cota condominial para pagar. E aí eu ficava, mas e aí? Eu não tenho cota, mas eu não informo em lugar nenhum. E aí? Não pode ser. Essa foi o maior quesito que me fez estudar, gente. Foi saber que eu não recebia, mas era como se eu estivesse recebendo, porque eu não estava pagando. Em tese, eu recebia e pagava, né? Não tinha operação, mas existia operação. E aí, eis que eu fui tirar dúvida com meu amigo Jusimar, que quando eu comecei a estudar, professor foi falar, esclarecer, professor. A parada é o seguinte... Primeiro, saudar meu amigo Rafael Reis, o cara das vendas, rapaz. Pô, rapaz, tava descobrindo. O cara das vendas, nunca CFT. Boa, Rafael. Cara, bom te ver. A parada é o seguinte. Para ficar mais claro aqui pra galera, isso aqui também é uma oportunidade para o contador. O contador tem que atuar como consultor. Perfeito. Tá? E aqui é o contador na veia. Existe lá a figura do síndico. O síndico, ele pode receber, ele tem uma remuneração que é definida, às vezes em convenção, às vezes na Assembleia, mas o seguinte, remuneração direta, quando ele recebe um valor para ser síndico, todos os meses deposita um valor na conta dele. Remuneração indireta, que é o que a Jane está falando, ele tem a isenção de pagamento, a parte dele, a cota dele condominial, ele não precisa pagar. Essa é a remuneração por ele ser síndico. Muitas vezes não vale a pena. O meu condomínio é R$600. Eu nunca faria isso. Quando eu comecei era 500. Então. E a remuneração mista, que é a mistura, né, um pouco de tudo. Essa remuneração indireta, que é a isenção, a galera, dentro desse conceito que a gente está falando da parte comum, eu não recebo, então eu não preciso me preocupar com o imposto de renda. Aí, ô cara pálida, não só imposto de renda, como INSS. A isenção da cota condominial, ela é base de cálculo para o imposto de renda. Você vai lá, os mais antigos, corre lá no Perguntão, o Perguntão da Receita Federal.
E o perguntão da Receita Federal tá bem diferente da época que eu comecei, que era... A gente ia, Fernando. Pô, você é garoto. Você é garoto. Rafael é garoto. A gente ia na Receita Federal para pegar um livro de perguntas e respostas sobre imposto de renda. Quando chegava fevereiro, o pessoal já ficava doido. Não, agora o Perguntão é um livro PDF e está muito mais fácil você pesquisar qualquer coisa, porque você coloca lá a palavra condomínio e ele te traz ali o que traz a Isso. pergunta e a resposta. Então, em relação ao imposto de renda, vai lá no Perguntão que você vai matar isso. E o INSS está na instrução normativa do INSS 2110, se eu não me engano, em 2022, que fala sobre a base de cálculo dos autônomos. O síndico é considerado um autônomo e ele precisa recolher o INSS, inclusive de isenção de cota condominial. E detalhe, quando o cara ele tem a isenção da cota, a gente está falando dos 11% que ele teria o desconto, mais 20% que é a parte patronal do que os condomínios têm a obrigação. Aquilo que a galera... Se você me permite, eu estou lançando um curso onde eu quero esclarecer para os contadores sobre condomínios, falar sobre condomínios, a visão do empresário contábil, mas também falar dessas coisas técnicas. E uma das coisas que eu gosto de bater na tecla é isso. As pessoas olham condomínio de uma forma pejorativa, como se fosse mais fácil. É complexo? Não é complexo, mas também não é fácil. As pessoas estão acostumadas a atender PJs, os colegas contadores, as PJs no Simples, e aí traz um monte de vícios disso. E aí quando chega no condomínio, o condomínio tem 20% da cota padronal, nas empresas do Simples não tem, na grande maioria. Sim. Então as pessoas começam a confundir isso. É até o curso que eu vou esclarecer muito isso. Mas isso que eu quero reforçar aqui. INSS e imposto de renda são base também para a isenção da cota condominial. É isso aí. Tem que ser informado. Tecnicamente ele não é uma empresa, mas ele tem algumas regras de empresa também, né? Então, Foi o que eu falei, essa confusão. É a coisa que dá uns trabalhinhos pra gente. Tá falando da coisa. A coisa, quando eu vou falar tributariamente, que é a brincadeira que eu pedi a benção ao padrinho para poder usar esse termo também, eu começo a falar de imposto de renda, eu falo de PIS sobre a folha, falo de falta de contabilidade, mas também falo dessa parte patronal. São muitas coisas que as pessoas não estão, os contadores não estão preparados, eles estão focados em outro tipo de negócio e traz para condomínio. E a coisa, quando eu finalizo falando de coisa, eu gosto de falar de legalização. A Jane trouxe aqui. Agora mesmo, vindo de Niterói para cá, eu ouvi um áudio de um colega lá de Saquarema que pediu ajuda para um outro colega. Gil, um amigo me mandou esse áudio aqui. Você pode me ajudar? Um áudio de 4 minutos e 30. A gente mandou um podcast. Um podcast. Mas é isso que acaba criando conteúdo. Então, contador blogueiro vão assistir isso aí, vão ouvir isso aí. E aí o cara tá falando, ele tá querendo saber quanto que esse colega cobraria para fazer a contabilidade de condomínio. E em um determinado momento ele fala, cara, o condomínio não tem CNPJ. Aí alguém falou para buscar um despachante, aí o despachante cobrou R$5.000. Pô, caro pra caramba, cara. Caro pra caramba. Pô, parece até empresa. Cara, várias confusões. Esse colega contador com várias confusões ali. Condomínio, de fato, você não vai registrar em cartório nem junta comercial. O condomínio, ele tem que nascer com a ideia de ser condomínio. Esse prédio aqui, eu não sei como é que ele foi estruturado lá atrás. Mas se ele não tem lá na certidão de ônus reais a informação que ele faz parte de um condomínio, cara, se você quiser transformar isso aqui em condomínio, vai dar uma confusão danada. Então, assim, as pessoas não têm noção. E aí, R$5.000, vou ser bem sincero, tá barato. Porque não sabe o que vai ser feito.
Depende muito da proporção, né? O que que acontece? A Ele instituição. tá falando de honorários, tá? Não, sim. Aí eu tô falando, a instituição do condomínio, ele é trabalhoso quando ele não foi criado para Pra isso ser. ou quando não Isso aí. tem as documentações necessárias. Porque o condomínio, para ser registrado, precisa da convenção, precisa estar estabelecido em convenção que aquilo ali foi criado para ser um condomínio. Então, assim, toda essa documentação também é uma documentação cara. Registrar uma convenção hoje em dia é caríssimo. É um valor alto. E aí, Pode falar. e aí tem uma situação bem interessante, que eu sempre falo para os colegas contadores. Cara, na área condominial você não vai trabalhar sozinho. Fernando, não trabalha sozinho. Você precisa ter parcerias com síndicos, com engenheiros, com advogados. E esse processo aqui, eu costumo dizer que é um processo mais jurídico do que contábil. A legalização de um condomínio. Que eu estou falando aqui como legalização porque eu estou falando com colegas contadores. Não é como, legaliza meu condomínio. Me dá aqui uma lista de documentos, vou lá em tal lugar fazer busca. Não é nada disso. Cara, é um processo que depende de várias etapas, mas que uma assembleia conduzida por um profissional, um advogado condominialista, vai clarear bastante coisa. Então não adianta você contador, vou legalizar um condomínio e não entender nada de condomínio, porque você vai arrumar essa sala para se coçar. Procure os colegas aqui para te orientar. O principal é justamente a parte da documentação, porque a documentação pega muito. Você acha que vai ser fácil, é só emitir o CNPJ. Como a gente acabou de falar, não precisa de junta, não precisa. Mas precisa da documentação. E a documentação é o problema. Aí, muitas vezes não tem a documentação necessária. E é custosa, principalmente dependendo do tamanho do condomínio. A gente aqui pode falar de um condomínio de 5 unidades, mas a gente pode falar de um condomínio de 500 unidades, de 1.000. E aí, como é que faz para conseguir tudo isso, toda a documentação, né? Então, você às vezes acaba pegando um serviço, os contadores achando que, poxa, é fácil, é moleza, e não é. Então, tudo você tem que estudar até antes mesmo de você aceitar mandar uma proposta. Tem muito detalhe, né? Isso. Eu tô com um problema lá de um condomínio de 2 unidades. Ainda tá com problema naquele Tô condomínio. com problema. Mas São Gonçalo, aquelas coisas, né? Mas assim, cara, então o que a Jane trouxe aqui é bem verdade, porque pode fazer diferença, mas também um condomínio de 500 unidades pode ser até mais fácil de legalizar, desde que tenha a documentação. O condomínio de 2 unidades não tem toda a documentação. O cara sozinho, e aí foi pior ainda. E nesse caso, o cara sozinho, ele tentou abrir. Eu sou economista. O economista também tem essa mania de querer saber tudo, né? Eu sou economista, vou fazer. Aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 9 tentativas. 9 tentativas e não deu certo. E aí, quando eu comecei a orientar a ele a fazer o correto, aí ele, não, mas aí eu vou ter o custo tal. Aí eu vou ter o custo tal. Meu amigo, você já teve o custo antes de procurar um profissional. Por isso que não andou. Por isso que não andou. Nesse meio tempo, aconteceram, e é isso aqui que eu quero falar para o contador que está assistindo a gente aqui. Nesse meio tempo, outros condomínios me procuraram com problemas, que é muito comum, isso que a gente está falando. As pessoas acham que condomínios são mais fáceis de qualquer tipo de trabalho. E aí, muita gente tenta fazer sozinho. Só que se ele não tem expertise, ele vai esbarrar em várias coisas. Nesse meio tempo, pelo menos 5 condomínios me procuraram e eu consegui o CNPJ de todos. O último, inclusive, está lá no meu curso. O último, o passo a passo de como tirar o CNPJ do condomínio, eu coloquei lá no meu curso, é um dos primeiros módulos, porque, assim, ali eu consegui mostrar para o pessoal como que chegou o documento, por que caiu em exigência, como que a gente pode fazer para adiantar o lado de quem está julgando, porque tem isso também, o cara na Receita Federal, o cara na Receita Federal, esse é um problema. são duas características que a gente tem que analisar. Sempre o seguinte, funcionário público, né? Não é todo mundo, né? A grande maioria, boa parte dos funcionários públicos, tá bom, recebi aqui, não vou trabalhar, não vou fazer um esforço. Mas muitos querem ajudar. Só que assim, você também tem que olhar o seguinte, como que você está entregando a informação?
Se ela tá organizada, se ele vai pegar, vai bater e vai ler, ou se ele vai... Exatamente, porque se ele não tiver vontade, ele não vai ler. Ele vai pegar a primeira coisa e vai lá, faça tudo de novo. E na Receita Federal, os colegas sabem. Se você dá entrada em qualquer processo de DBE lá pelo ECAC, o erro vai fazer com que você comece tudo de novo. E aí pode cair na mão de outro fiscal. Então a gente também sempre tem que ter esse jogo de cintura. O que eu quero, finalizando essa história, é que você tem que entender que é diferente. E sendo diferente, isso você vai dar um grande passo para avançar no sucesso no registro do CNPJ. Pô, que legal, que legal. Hoje vocês fazem parte da comissão de condomínio no CRCRJ, né? Qual é o objetivo da comissão, assim, para essa área de condomínio? Vocês estão definindo alguma regra? Como é que tá essa estrutura de vocês? Então, a comissão, ela veio, né, para justamente ajudar os colegas nessa parte de explicar mais o que tem a ver, né, o condomínio com a contabilidade, o que a gente pode fazer para melhorar, né, buscar também, junto com os amigos que são advogados também, a normatizar a parte de condomínios, né, porque é complicado, não tem uma legislação específica para ter a contabilidade, não tem uma legislação específica para algumas coisas, então a gente tem essa comunhão com os advogados e trabalhar para que a gente possa prestar outros serviços, porque sim, condomínio é um mundo, condomínio não falha. Condomínio cresce todo dia. Se você olhar quantos condomínios são criados a cada dia, entendeu? E o quanto de estrutura que tem lá. Lembrando que aquilo ali é um sonho. Cada pessoa que compra um apartamento, muita gente compra para investir, mas muita gente é um sonho de vida. Sim. E aí a parte financeira, principalmente, é muito importante. É importante que a gente tenha pessoas gabaritadas para estar lá. É um conselho fiscal que saiba o que está fazendo. Não é mais a era de ter, eu sou uma senhorinha que não trabalho, sou dona de casa, mas estou aqui todo dia e posso ajudar nisso, porque eu tenho algum know-how da minha profissão lá atrás. Não, tem que ter profissionais gabaritados, porque um condomínio movimenta muito dinheiro, principalmente dependendo do porte. E essa é uma das partes que a gente está ali para ajudar. Cara, eu acho o trabalho da comissão de condomínios muito bacana. Por quê? A gente está ali junto desde o início da gestão do Samir, 2020, e o Samir já trazendo inovações, dando oportunidade para pessoas que queriam estar lá colaborando. E a comissão de condomínios tem isso na essência. Valorizar o profissional de contabilidade, tá? Eu brinquei, eu gosto de ser chamado de contador condominial, já sou chamado como contador condominial. Mas eu sou empresário, eu atendo qualquer empresa. Eu trabalhei pra caramba esse mês aí, reenquadrando a empresa, graças a Deus. Paguei IPTU, paguei um monte de coisa. Então, eu sou empresário. São os dois momentos que o contador mais ganha, né? Em janeiro e na época do imposto de renda. Imposto de renda, E muitos contadores reclamam de janeiro. Cara, é curioso isso. Onde comem, onde vive. Mas o papel da comissão de condomínios, uma vez já tive uma discussão com o Richard, discussão no bom sentido, que o Richard ele é coordenador lá na nossa comissão, e ele, Gil, a comissão não tá deixando legado. Como não, cara? Meu irmão, olha só, olha a Jane ali atuando na entidade tal, fulano ciclano na entidade tal, eu na ANACOM. A ANACOM é uma associação de advogados condominialistas, nacional. Cara, eu como profissional de contabilidade, no ano passado, no mês do contador, em abril, eu fiz uma live lá, a importância do profissional de contabilidade na área condominial, no setor de condomínios. Em dezembro, fiz uma outra live, em novembro, uma outra live, aí dessa vez sozinho, falando sobre as exclusões do Simples. Um público totalmente diferente. Como que não está tendo legado? No CRC, o primeiro curso de contabilidade condominial há anos, foi com Gilcimar Conceição, dentro de um trabalho que o Francisco Egito falou lá atrás, cara. Absorve o que os caras sabem, passa o que você sabe. Então, como que não está deixando o legado? Aí você me convenceu. Então, assim, o nosso papel é de posicionamento para a sociedade, mostrando a importância do profissional de contabilidade. A gente já faz isso
há um tempo com a ajuda do Samir. A entrada do Rafael só está exponenciando. Com isso também, tem um orgulho que eu gosto de falar, que é o CRC Cast Condominial. Você brincou, vários cortes de vários. Cara, o CRC Cast Condominial é um dos motivos. Porque a gente sempre fala de um assunto, trazendo um especialista no assunto, debatendo com os membros. E aí, cara, fica um papo descontraído, um papo de entrega de conteúdo que não cansa quem está assistindo. Eu acho que esse é o papel principal e a gente está conseguindo. Tanto que a gente está indo para o Sescom também, compor uma diretoria de contabilidade condominial. É um trabalho que aí o pessoal vai assistir, a Jane também vai fazer parte dessa comissão. E o pessoal vai acompanhar e vai saber mais para frente. Mas é isso, então o papel da comissão é esse. Pô, cara, Vamos transformar isso aí. que bom, que bom. Ajudar também os contadores a identificar, né, essas diferenças, as especialidades que tem cada setor, né? Isso é muito legal. Exato. E aí, aproveitando que a gente está falando de setores e especialidades, qual é a diferença hoje de uma administradora para um contador condominial? Legal. Então, deixa eu começar. Já que eu comecei pela administradora, eu vou falar pela administradora primeiro, né? Tem muito essa confusão, porque quando o síndico, né, que procura o contador para trocar da administradora para contabilidade, acha que o contador vai fazer as mesmas atribuições da administradora. E lembrando que a gente não concorre com uma administradora. Contador é contador, administrador é administrador. A administradora, ela serve para auxiliar a administração do síndico, né? O síndico é a pessoa responsável por tudo o que acontece no condomínio. Tudo. Querendo ou não, ele responde criminalmente, inclusive, por qualquer coisa que ele faça dentro do condomínio. E a administradora, ela serve para assessorar esse trabalho. Como? Fazendo a parte de controle de contas a receber, a pagar, né? A parte de assessorias em assembleia, a parte de comunicados aos condôminos, a parte até de um primeiro olhar jurídico, mas aí recomendo sempre que o condomínio tem que ter assessoria jurídica de fato, mas ela também pode fazer uma parte de coordenação em conjunto com o jurídico, né? Porque a administradora faz o papel de fazer os comunicados, de mandar toda essa parte para o condômino. E o contador, ele está voltado para a parte que atribui a ele, que seria a parte fiscal, a parte de tributos, né? A parte de folha de pagamento, que é a parte do departamento pessoal, a parte de envio dessas declarações que referem-se a isso. Pode também prestar o serviço de BPO financeiro, que é a parte de emissão de boletos, pode, mas numa administradora, ela não faz só a parte do controle financeiro, ela também faz a parte de cobrança, ela faz uma parte mais ativa. Então, a principal diferença seria essa. E o contador, ele pode ajudar a acrescentar um up, que é o controle de fato do patrimônio, que nenhum condomínio que não tem contabilidade de fato tem, que é controlar realmente tudo que tem patrimonial, todos os bens, né? Os condomínios, eles não têm esse controle, porque o condomínio é caixa. A administradora ela só vai colocar o lançamento pagou e recebeu, né? Não tem essa visão que a gente tem de bens, de depreciação, de tudo isso. E o controle da contabilidade faz com que você possa se preparar até mesmo para fazer as manutenções futuras, porque você vai ter esse controle. Assim, eu quero convidar quem tem interesse em entrar nessa área a adquirir o meu curso Como se tornar um contador condominial. Desculpa, Fernando, mas Vai ter desconto para quem ainda não esquece. quem estiver assistindo vai ter o desconto especial, sim. Depois eu passo aqui, bota na legenda ali o cupom de desconto. Mas por quê? Eu quero apresentar a contabilidade condominial para os profissionais de contabilidade. Eu quero apresentar condomínios de uma forma diferente. Como a Jane colocou aqui, nós não estamos aqui para concorrer com as administradoras. Então, você que é administradora de condomínio, você fica tranquilo. O que nós queremos e o que nós precisamos, e precisamos falando para a sociedade, cara, o profissional de contabilidade é o profissional que tem como objetivo assegurar o patrimônio das pessoas. Condomínio, pela essência, a gente está falando de patrimônio das pessoas. Quando esse patrimônio não é bem administrado ou as pessoas que administram não têm todas as informações para bem administrar, acontecem problemas. Então, o contador,
como a Diane trouxe aqui, entra muito na retenção de tributos. Muitas administradoras não têm um contador no seu quadro. Não tem alguém que possa revisar as operações. Então, a folha de pagamento, por exemplo, é feita por alguém que fez um curso ou tem uma experiência em algum outro lugar. E aí vem as mudanças que hoje não tem jeito, estão integradas, que o profissional de contabilidade já está estudando e as administradoras estão para trás. As retenções de tributos, a minha experiência lá com o Egito começou assim, eu trabalhando como consultor lá para ele, o pessoal da administradora dele que vinha fazer perguntas sobre retenção de tributos. Então, eu sinto que a primeira dor que a galera tem é de retenção. Mas por que eu estou falando do curso? Porque no curso eu não vou falar só disso. Eu vou falar de auditoria, eu vou falar de registro de condomínios, eu vou falar de possibilidade de parcerias, porque muitas vezes a gente trouxe aqui. A gente não quer, realmente, a gente não quer concorrer com a administradora, mas a gente precisa estar junto com as administradoras. E muitas vezes são advogados que nos procuram para parcerias. E aí, o que o contador pode ajudar? Pode ajudar no BPO financeiro. Se ele precisar, o advogado, ele está montando a administradora, ele já tem a expertise para outras áreas, mas no financeiro e no tributário ele não tem. Então, o contador também entra ali. Eu tenho uma administradora lá que eu tenho eu trabalho lá com eles como consultor. Então, eu quero apresentar esse monte de oportunidades que a área condominial tem. E só para reforçar o que a Jane trouxe, porque nós temos essas oportunidades, mas temos muitas outras que os profissionais não enxergam. Perfeito, perfeito. E de fato, né? Você tem ali a parte financeira, você tem a parte do do contas a pagar, da folha de pagamento, perdão, e Auditoria. auditoria, enfim. E eu acho muito engraçado porque eu morei num condomínio de 45 prédios, cada prédio com 4 andares, e a gente tinha a gente recebia uma cartinha, né? Com o que acontecia ali, com coisa, e recebia uma DRE, vamos dizer assim, bem entre parênteses, que eu tenho certeza que não era um contador que fazia. Porque a gente pegava alguns erros ali, tanto ortográficos quanto de cálculo também. E aí eu queria entender como é que hoje vocês atuam nesse sentido. Se essa parte fica com a administradora ou essa parte fica com o contador, né? De fechar o balanço ali dos números, ou não, só a prestação de conta já seria o suficiente. Como é que funciona hoje no condomínio? Então, apesar do condomínio, né, as administradoras usarem como o nome como balancete, não é um balancete, né? Balancete, balanço tem que ser assinado por contador, isso é fato. O que elas enviam é uma prestação de contas. E aí a prestação de contas de uma administradora, ela reflete o dia a dia. Então, assim, o que pagou e o que recebeu. E aí esse é o ponto que a gente leva em consideração quando a gente fala de contabilidade, porque aí ali é o que está acontecendo agora. Então você não sabe, se você tiver um processo trabalhista, algo que você tenha o a pagar, ele não está refletido ali. Se você tem uma conta a pagar, qualquer conta que seja a pagar, ela não está refletida no balancete. Prestação de contas, né? Então, é essa parte que a gente está sempre ressaltando por que ter a contabilidade? Porque a contabilidade ela vai refletir o que você tem para frente, o que você tem para trás, quando a gente fala de patrimônio, que a gente consegue fazer o registro do seu patrimônio. O que seria o patrimônio que a gente está falando tanto? Tem piscina? Aquela poltroninha, guarda-sol, aquilo ali é um bem. Tem salão de festa? Todos os móveis que estão no salão de festa. Tem academia? Todos os aparelhos da academia. Porque assim, cadê o controle disso? Esse controle ele não aparece. Uhum. Se alguém Na levar. administradora vai aparecer que comprou. O dia que comprou, lá no ano de 2000 e alguma coisa, foi comprado um aparelho de musculação. Um exemplo. Mas hoje, aquele aparelho pode não estar lá. Quem pegou? Quem levou? Como foi? Onde Não tem está? esse histórico. Entendeu? Porque não tem o histórico, porque eles não têm essa obrigação. E acaba não tendo mesmo. Então é fácil sumir, desaparecer, não ter o controle, se perder, porque não tem registro. O registro na administradora é o quê? Hoje. Paguei. Comprou aqui, pagou aqui, para essa pessoa, desse jeito, e acabou. Não tem esse histórico. Então, a contabilidade traz o controle do seu patrimônio, de fato, que é o que é a contabilidade, né? Contabilidade do seu controle patrimonial. Então,
é isso que a gente traz, que uma administradora não vai trazer. Não vai trazer por quê? Porque uma administradora não tem contador, porque não é obrigado ter. Ah, não, não tem. Não é obrigado ter no escopo da administradora um contador. Não, e muitas vezes a administradora, ela não tem o escopo, né? Não tem no Uhum. escopo o contador. E aquela pessoa que está lá no sistema lançando, ela não tem noção nenhuma de contabilidade. Não é só não ter contador, a pessoa não estuda contabilidade, a pessoa não estuda nada administrativo. Às vezes é uma pessoa que está ali no primeiro emprego. E aí, fulano, olha só, para entrar no sistema você entra aqui, aí bota a senha, pode ser a minha senha mesmo, bota a senha, É. e aí, ó, chegou a nota fiscal, tem retenção aqui. O que é retenção? Não sabe o que é retenção. Qual é o valor da nota? 5.000, tá bom. Mas quanto que vai pagar? 4.500, porque tem retenção. Só que a pessoa está lançando lá Não 5.000. sabe. E aí não tem aquela noção do débito e crédito que nós temos. A gente sabe que para qualquer ação tem uma reação de igual valor. Débito e crédito, é o princípio. O cara que está lançando essas coisas lá no sistema de condomínios, ele não tem noção que uma nota fiscal, ele tem que, né, lançado por 5.000, ela tem um reflexo. E aí aparecem esses erros. Já Jane trouxe a questão patrimonial, mas também existem esses erros de gestão. Muitas notas são lançadas de forma Eu vou equivocada. até dar um exemplo disso. Eu tive um cliente que eu dou consultoria, que é uma administradora. Em 10 minutos eu peguei vários erros. A É pessoa isso. estava fazendo um lançamento, eu falei assim: isso não é uma nota fiscal. Era aquele recibinho de MEI que finge que é uma nota que não é uma nota. E hoje em dia já tem nota fiscal, né? Sabendo que MEI é obrigada a emitir nota fiscal quanto para a pessoa jurídica. Ela não é para pessoa física, mas pessoa jurídica ela é obrigada a emitir nota. E aí, pasmem, não era uma nota. Aí eu falei assim: lembrando que síndico não pode ser MEI. E aí eu falei assim: como que essa pessoa é MEI e é síndica? E aí eu fui olhar a nota. Tem mais. Ela não era mais MEI, nem simples. Então, assim, a nota estava cheia de erros. A nota não era uma nota, não tinha retenção na nota, a pessoa já não era MEI, lembrando que síndico não pode ser MEI. Eu peguei vários furos, assim, em 10 minutos conversando com a pessoa, só olhando. Ah, eu queria tirar uma dúvida aqui, que ela queria saber se tinha uma retenção numa outra nota. E por acaso eu vi essa. Caraca. Então, E, assim, é um olhar que eles não têm, porque não têm conhecimento. desculpa, achei que você tinha terminado. Mas, cara, olha só o bizu. Essa história é muito legal. Eu acho que tem um franqueado de vocês aqui, aí não vou falar o nome, que ele me trouxe uma história dessa. Aí eu falei, cara, faça isso. Um mês depois ele, porra, cara, obrigado, porque fiz do jeito que você falou e acabei fechando um cliente mensal, que era um síndico profissional. O cara, ele entrou era síndico, lembrando que o síndico é o gestor. Só que, a gente não falou aqui, o síndico ele pode atuar também de forma profissional, atendendo vários condomínios ao mesmo tempo. O que a gente faz como contador, né, atendendo várias empresas e pessoas, o síndico também tem atuado atendendo vários condomínios. E aí, esse síndico, ele estava lá como MEI, emitindo nota fiscal como MEI. E aí, cara pálida, tem ocupação permitida de síndico profissional no meio? Não tem. Não tem. Então, o que a galera faz? A galera bota ali uma atividade de apoio administrativo, que no meio está lá como datilografia, Digitador, datilografia, digitador, digitador. digitador, mas que quando você consulta lá outros serviços administrativos. Então, Que é o que sai no Botou KNAI. outro. o segmento É. condominial, que aqui é outro detalhe, que não compreende como empresarial, que tem um nível de conhecimento inferior, cara, muita gente acredita. Aí você vai para a administradora que recebe aquela nota que não tem alguém como a Jane Um contador trabalhando, especializado, né? Isso. olhando ali, cara, aceita. Só que, vamos lá, vamos ver esse caso aqui, que foi o que eu falei com esse nosso colega. Quando você faz a alteração do responsável no CNPJ, você tem que dizer lá quem é a pessoa. E, naturalmente, essa pessoa tem que, inclusive, assinar. Tem que assinar lá o DBE. Então, entrou lá Gilcimar. Gilcimar agora é o responsável pelo condomínio A. Só que, de repente, que Gilcimar, que também é MEI, começa a emitir nota fiscal de forma recorrente para o condomínio A. Cara, o cara é síndico e está emitindo nota fiscal?
o cara é síndico profissional. A Receita Federal, essa ideia de sistema no GovBR, cara, ela tá pegando todo mundo. Ela só não está Atuando autuando, ainda. mas ela Ainda. está juntando informações. E eu lembro do Zé Miguel falando, ó, geralmente essas mudanças, o governo dá uma quarentena de 18 meses para as pessoas se adequarem, depois começa a mandar notificação. E eles estão só juntando essas informações. A gente já vai para o segundo ano desse sistema. Tá lá. Então tá lá o Gilcimar como responsável pelo CNPJ do condomínio, mas Gilcimar, que é MEI, emitindo nota fiscal todos os meses lá, colocando lá serviços de apoio administrativo. Cara, o governo vai fazer o cruzamento e vai naturalmente retroagir. Passei isso para o colega explicou lá para o síndico, e o síndico, que esse é outro bizu, muitos não têm esse conhecimento, pessoal. Muitos querem fazer o correto. Sim. Ele não tinha conhecimento. Quando ele soube dessa informação, ele falou, cara, eu estou fazendo errado, eu estou levando problemas, posso estar levando problema para o meu condomínio? Não, não, vou fazer o certo. Fez a legalização do síndico profissional, que é uma PJ, ganhou uma mensalidade com esse PJ e E a a moral, legalização. entendeu? Então, Sim. assim, cara, se você conhece condomínio, se você conhece dos sistemas, cara, você avança e aproveita esse mar de oportunidade. Cara, isso é interessante, que era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Muitos síndicos, ele acabam sobrecarregados com as questões financeiras, principalmente esses que atuam como, de fato, profissional síndico. E como é que é essa relação entre o síndico que ele é PJ, né? Com outros condomínios que ele atua. Como é que é esse serviço e como é que o contador pode ajudar esse síndico que é profissional a crescer, a conquistar outros condomínios? Como é que vocês podem fazer esse sentido? Então, o principal, a gente começa pelo começo, né? É a questão de realmente fazer o síndico que é profissional ter uma empresa. Porque o síndico profissional, como a gente falou, não pode ser MEI. Não pode ser MEI. Antigamente, a Receita até aceitava, você colocava esse código, como a gente está falando, só que hoje em dia não passa. E aí, o que, que significa isso? O condomínio fica sem o síndico responsável perante a Receita. E aí, sem estar perante a Receita, você não consegue enviar as demandas, né? Então, uma coisa muito importante é que ele seja uma PJ, realmente, de fato, para exercer. O síndico, para exercer sindicância, a atividade tem que ser administração de condomínio, tá? É equiparada, mas é o que a Receita aceita, né? Não existe a profissão reconhecida de síndico ainda, mas é o que se equipara perante a Receita pela classificação, né, de atividades. E a assessoria para esses síndicos é justamente essa parte de conhecimento tributário, fiscal, financeiro, que muitas das vezes começam porque viraram, como eu fui síndica do meu condomínio e virei síndica de outros condomínios. Como eu falei, eu fui estudar para tal, porque o síndico, ele não faz só a parte administrativa. Lembrando que o síndico, ele vai fazer a parte de administração, ele vai fazer a parte de manutenção, Resolução de conflitos também? resolução de É o conflitos. foco dele. O foco dele é esse. Então, ele precisa realmente ter profissionais, né, gabaritados para estar ao lado dele para poder fazer toda essa consultoria. Porque o síndico profissional, ele não está em um condomínio, ele está em vários. E para ele estar em vários, ele precisa de vários braços. Uhum. Exatamente. A gente tem que entender que o síndico profissional, ele está fazendo um movimento que o contador fez lá atrás. Em algum momento, algum contador chegou e falou: e se eu atender mais de uma Uma empresa. empresa? Pô, como é que eu vou fazer isso? E aí, aos poucos, a gente está aprendendo até hoje, né? Cada dia é uma coisa nova, mas a gente vai se adaptando. A gente criou um know-how para poder atender várias empresas. O síndico está fazendo esse mesmo movimento. Eu tenho um colega lá em Niterói que hoje ele tem uma equipe de 10 síndicos. Então, ele é o dono junto com outro e ele gerencia mais 8 síndicos. Ele está criando ali o formato Um, de trabalho. Como que o contador apoia esse camarada? É uma empresa. Então, como contador de empresas, você atende o síndico profissional. Alguns síndicos profissionais podem querer um apoio diferente, um apoio na gestão financeira. Você está acostumado com o BPO, né? A gente está aprendendo o BPO. Mas, assim, no geral, o síndico profissional ele precisa do contador como contador de empresas.
Perfeito, perfeito. E dá para utilizar o serviço de contabilidade também como apoio ao síndico, com o BPO financeiro, Sim, com a regularização do próprio prédio ali, das Sim, documentações que sim, vocês sim. falaram anteriormente. Então vocês conseguem agregar ali e ajudar o síndico também a evoluir. Como você mesmo falou, né? Eles estão atuando como os contadores atuaram lá atrás. Estão Exatamente. virando de fato empresas, virando de fato ali essa estrutura mais robusta, né? Exatamente. Sensacional. A gente tá chegando no final aqui do Poxa, nosso cara. podcast. Voou muito rápido a hora. O time tá ali atrás, só levantando plaquinha pra mim aqui. No ponto. Só levantando plaquinha ali pra mim. E aí eu queria, antes da gente finalizar aqui, antes de eu ir pra última pergunta, pedir pra vocês uma frase pra quem tá nos assistindo, pra esses 8 milhões de pessoas que existem no mundo, uma frase, cada um de vocês dá uma frase específica pra essa pessoa que tá assistindo a gente, seja da área condominial, seja de empreendedorismo, o que vier do coração de vocês. Cara, tem uma frase que eu vi. Na verdade, não é uma frase, mas eu comecei a trabalhar com isso. Vi num filme da Sessão da Tarde, e eu não lembro qual o filme, que é Vontade, Competência e Oportunidade. E a gente pode trazer isso para o empresário contábil. Vontade, competência e oportunidade. Se você tiver vontade para aprender sobre condomínios, você vai criar várias oportunidades. Mas para aproveitar essas oportunidades, você tem que ter competência. Então, esteja preparado. Faça como a Jane fez. Ela começou como síndica, fez os cursinhos de síndica, depois fez a pós-graduação de contabilidade, de direito condominial. Então, assim, esteja preparado. Por quê? Já falei aqui durante a aula. Durante a aula, olha só. Já falei aqui durante o nosso bate-papo. Cara, é um mar de oportunidade. Você fica com aquele negócio de, vou fazer o trabalho de uma administradora. Não, cara, tem várias outras oportunidades que você pode atuar na área condominial. Mas tenha em mente isso: vontade, competência e oportunidade. Cara, perfeito. Eu acho que tudo podemos quando realmente queremos. A gente pode achar que não consegue, que não pode, mas quando a gente se empenha de verdade, todos nós podemos chegar onde a gente realmente quer. Eu acho que isso vale para tudo na nossa vida. Não só na área condominial, na área da contabilidade, mas para tudo. Que às vezes a gente acha que não pode, acha que não consegue. Eu já passei por várias coisas assim que eu fico vendo, gente, como que eu tô aqui hoje e faço tanta coisa que eu achei que eu nunca faria. Então, acho que a frase melhor que é essa, para todo mundo. Cara, que legal. E pra gente finalizar aqui, a gente costuma falar bastante de tecnologia, né? Então, o CF Contabilidade, a gente fala muito de inteligência artificial, novas tecnologias. E como é que essa evolução de tecnologia tá atrelada ao setor de condomínios, ao setor da contabilidade na visão de vocês? Rapaz, vou te falar. Sem tecnologia na área condominial, você não trabalha. E você tem desde portarias remotas, você tem desde sistemas de entrega de documentos. Você compra no Mercado Livre e não precisa entregar para o porteiro. Você tem Armários inteligentes, armários né? inteligentes. Armários inteligentes, portarias remotas. Então, tô aqui dentro do condomínio trazendo várias tecnologias. Mas para nós contadores, o que nós já utilizamos e o que estamos aprendendo, principalmente com as inteligências artificiais, como o ChatGPT, ou outros dois que eu esqueci o nome agora, é indispensável. Eu tenho um amigo que é contador e síndico e toda vez que ele recebe alguma mensagem que parece vai dar treta, ele primeiro escreve e depois ele coloca no ChatGPT. Me ajuda a reescrever num tom menos agressivo, porque se ele escreve da forma, ele vai arrumar briga. Então, as tecnologias estão sendo utilizadas o tempo todo. Eu estou buscando algo que nos auxilie nas auditorias condominiais, que analise os relatórios e que a gente possa buscar aquelas coisas que geralmente têm indício de fraude. Mas é um trabalho que acredito que aos poucos a gente vai conseguir.
Pô, perfeito, perfeito. Eu acredito que a gente vendo aqui, eu e o Gil conversando um pouco mais com o Conrado, de Eu ia repente falar- eu a ia gente falar vai do Conrado. a gente vai É o colocar gancho, é o mais em gancho. prática esse Conrado aí voltado também para Pô, as legal. auditorias, que é o que a gente precisa, né? É o E já gancho. vem conversando sobre isso, de botar essa especificidade lá no Conrado, porque ia ajudar muito. Porque as assembleias, hoje em dia, você consegue fazer assembleia com a inteligência artificial, que ela já transcreve e já faz a ata no final. Faz a ata. Já facilita pra caramba. A gente usa no comercial, de né? fato, isso é Então, sensacional. são ferramentas que estão aí, que são ferramentas para nos auxiliar e para fazer com que a gente faça um trabalho de mais excelência. Exato. Show de bola. E agora o time vai levantar a plaquinha ali pra mim, então vou só fazer a última pergunta. Qual conselho vocês dariam pro contador que deseja se especializar na área de condomínios? Assiste o curso do Gil, segue a gente, verifica depois se o Conrado já está habilitado para as auditorias, porque a gente está aqui para acrescentar e agregar. E para o contador que está querendo ir para essa área, realmente tem que estudar, se especializar e não ser só mais uma pessoa, né, nesse mercado. Fazer realmente a diferença. Segue a gente que qual a sua rede, ô Mané? Tá vendo? Padrinho. É um problema. Ah, Padrinho é um padrinho. problema. Padrinho. Né? Meu arroba é Joane Santos Contadora. Também tô aqui na CF Pilares. Essa parada aí. Não, eu sempre falo, primeiro, siga o Contador Condominial. No Instagram, @gilcimarconceição.contador. No TikTok, Contador Condominial. E no YouTube, Contador Condominial. Tem outras redes, mas essas três são as principais. E para o contador que quer se especializar de forma direta, é o meu curso, Como se tornar um contador condominial, que eu vou desde mexer na sua cabeça mostrando oportunidades até as técnicas. O primeiro módulo é sobre legalização de condomínios. Então o cara já na primeira hora ele já vai ter ali um retorno que é uma das grandes dores do contador. Como que legaliza o condomínio? Cara, tá aqui. Então, passo a passo ali, analisando o documento. Então, esse meu curso, cara, vai ser lançado agora no início de fevereiro e certamente o pessoal aqui da CF pode adquirir por 398, que é isso aí, que é já o com desconto, tá? Então, é isso. Show de bola. E a gente tem uma cultura aqui pra finalizar o Energicast. A gente sempre coloca a mão aqui no meio e grita energiza, então eu quero convidar vocês pra gente fazer. Boa. É nosso ritual aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3. Energiza! Valeu, galera. Muito obrigado. Show!